A TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. Para entender um pouco mais a atuação de médicos peritos, nós conversamos com o Dr. Fábio Gonzaga, da Secretaria de Estado da Educação. Doutor Fábio, como funciona a perícia médica na sua área otorrinolaringologia? Normalmente as perícias médicas na área de otorrinolaringologia são juntas médicas, né? Participam um especialista ou mais, ou 2 ou 3 otorrinolaringologistas, ou um otorrino e mais 2 médicos. A avaliação, normalmente os casos periciados na perícia do Estado, que eu estou ligado, a perícia da Secretaria de Educação, são profissionais ligados à área de educação. Então, professores, são indivíduos que têm a voz, né, como instrumento de trabalho, como vocês também, repórteres, cantores, outros indivíduos que têm a voz como instrumento de trabalho. E é bastante grande o número de pessoas que, com o exercício da profissão, né, apresentam alterações que os levam, de alguma forma, a serem afastados da sua profissão original, ou da sua função, né, de trabalho, inicialmente, por conta do quadro da disfonia. Isso normalmente decorre porque todo um trabalho antes que deveria ser realizado, normalmente não é. Da prevenção de um problema de saúde? Um trabalho de prevenção. Então, você não tem os professores com um conhecimento sobre voz significativo, que possa facilitar ele no lidar no dia a dia no seu próprio trabalho. A questão da hidratação, né? Poucos bebem água o suficiente e dão aulas extensivas, né, durante longos períodos. O ambiente muitas das vezes é inadequado, acústicas das salas de aula normalmente não é primordial na construção do prédio, na confecção. Normalmente se pensa mais em número de alunos que vai se colocar, a comodidade de visualização do professor, mas poucos pensam na acústica do ambiente. Isso quando não existem complicadores, né? Que são os ventiladores de teto, que normalmente são barulhentos, né? A própria comunidade pedindo para aquela escola um ponto de ônibus mais próximo, o ônibus tem que parar na porta da escola, ele acelera, ele freia, tudo isso gera ruído e faz com que o professor faça um esforço vocal ainda maior. E isso, com o passar de algum tempo, né, com o exercício da profissão, acaba levando a lesões das pregas vocais, que vão culminar no afastamento do indivíduo, né? O senhor comentou a questão da prevenção de um problema de saúde na área da otorrinolaringologia. Como que a perícia médica e a medicina do trabalho elas podem ajudar a atuar nesse sentido? A perícia, na verdade, ela vai trabalhar com um problema já instalado. Ela vai apontar, na verdade, o número, né, em que isso está ocorrendo, o custo que isso está gerando, na medida que esse afastamento necessita a colocação de um outro professor no local. E vai realmente ficar para a medicina do trabalho a função de prevenção. A prevenção ideal que a gente combina é que esses professores eles fossem avaliados na entrada, ou seja, no exame admissional, alguns já apresentam lesões, que eles têm uma complementação curricular que normalmente não existe com o professor, que é a questão da voz. Então, como uma fonoaudióloga orientando em relação ao trabalho que ele tem que usar, como ele deve usar, colocar a sua voz dentro de uma sala de aula, né? Quando o professor de educação física também, que é uma gama importante de lesões. E periodicamente, tal como é feito, por exemplo, no programa de prevenção da surdez, de trabalho, da audição, as audiometrias, nós teríamos como fazer alguns exames preventivos nessa comunidade de professores, para que começássemos a detectar, já no início das alterações da disfonia, da rouquidão, esses professores, e aí sim, chamá-los, afastá-los, tratá-los, para que eles possam voltar ao seu ofício, a sua vocação inicial, né? Porque isso gera um problema, além do problema financeiro, além do problema individual, social, um problema individual, né? É a vocação do indivíduo.
Ele não quer ser um habilidoso professor de biologia que preenche boletim numa secretaria de escola ou numa biblioteca pegando livro. Se tivesse uma readaptação profissional... Não, ele acaba sendo readaptado, mas não é a vocação dele. Há todo um comprometimento de toda uma outra estrutura para pegar aquele indivíduo e readaptá-lo numa outra função. Enquanto que se você trabalhasse preventivamente, você reduziria isso àqueles casos realmente que não tem outra forma, não tem outro jeito. Boa parte desses professores, com trabalho de impostação de voz, com melhora da acústica da sala de aula, nós teríamos com certeza um número bastante reduzido de problemas, bem reduzidos. E hoje, para se ter uma monta, se calcula em torno de 2% de todos os professores no Brasil têm algum quadro de disfonia ou vão ser afastados da sala de aula por um quadro de disfonia, de rouquidão, seja ele qual for. De que forma os órgãos de saúde eles podem atuar para diminuir esses índices que o senhor comentou? Existe uma lei, desde 87, que tenta vincular a disfonia, a rouquidão, como doença profissional. Isso está lá parado no Congresso, não foi votado. E quando isso ocorrer, ou seja, quando se tornar uma doença profissional, né, em termos legais, com certeza os órgãos vão ter que tomar medidas para poder fazer todo esse trabalho de prevenção. O que a gente alerta é que, independente da lei, né, a gente tem como fazer alguma coisa. A gente os órgãos públicos têm que tomar iniciativa, porque existe o problema. O problema, ele, independente da lei ou não, ele existe. E se ele existe, tem que tomar alguma atitude no sentido de minorar, de reduzir os efeitos que esse problema está causando na comunidade, para o próprio indivíduo, no prejuízo para os cofres públicos, que não é pequeno. Doutor, qual que é o procedimento de algum profissional que começa a ter alguma disfonia, por exemplo, a quem que eles devem recorrer? Se é um indivíduo que faz uso profissional da voz e ele apresenta um quadro de disfonia, a primeira coisa que ele tem que pensar é o seguinte: é o meu instrumento de trabalho. O que está comprometido aqui não é só o meu bom dia rouco ou o meu pigarrear, está comprometendo a minha profissão. O especialista para avaliar isso, para fazer o diagnóstico, é o médico otorrinolaringologista, que vai fazer uma análise, vai fazer uma avaliação e vai criar um diagnóstico preciso do quadro da rouquidão. Normalmente, esse diagnóstico culmina com o tratamento fonoaudiológico. Ele é encaminhado para fazer uma fonoterapia, aí ele vai ter as noções que ele já deveria ter tido antes. As noções de como impostar a voz, de como respirar, de como hidratar suas pregas vocais, de determinados alimentos que ele deve evitar antes das suas palestras, das suas aulas. Mas, infelizmente, observa, é um momento que já apareceu um problema, já começa a apresentar uma lesão. Mas as pessoas, de uma forma geral, elas veem o problema da rouquidão como um problema menor. Porque no início, normalmente, essa rouquidão ela vem, fica alguns dias e melhora. Quando ela se instala de forma permanente, o que é um mau prognóstico também, porque sinal que já existe uma lesão também mais permanente, é aí que ele vai buscar o auxílio. Mas o indivíduo seria o médico assistente, o médico otorrinolaringologista, que deveria fazer realmente o diagnóstico aí e está começando a orientar. E em que momento se chega, então, à perícia médica? Por conta desse quadro disfônico, ele já começa a atrapalhar o resultado do seu serviço. Então, as queixas de alunos que não entendem o que o professor está falando, que não conseguem compreender a fala do professor, vai levar à direção, ao cargo superior daquela escola, e esse indivíduo vai chegar e vai pedir ao professor para buscar alguma coisa. É feito o diagnóstico, vai buscar o quê? Buscar um médico, um otorrino, que faz um diagnóstico normalmente de nódulo, de uma lesão de massa em prega vocal. E aí ele vai buscar a perícia médica já com o laudo de lesão de prega vocal. E muitas vezes a perícia não tem muita coisa a fazer a não ser realmente afastar esse indivíduo, readaptar esse indivíduo. Se ele está em tratamento e é um tratamento recente, de 15, 20 dias, um mês, normalmente se dá preferência a deixá-lo afastado durante alguns meses para ver se há uma recuperação com o tratamento fonoaudiológico e ele volta à função. Se já é um problema mais antigo, se essa disfonia já está instalada, se já foi feito o tratamento fonoterápico e sem resultado,
aí o caminho é a readaptação, com prejuízo para todos, porque aquele indivíduo, de forma individual, na sua vocação, né, se sente prejudicado. Os alunos que perdem um professor, muitas vezes, no meio do curso de um programa, que vai ter um professor substituto que nem sempre vai conseguir casar, dar continuidade àquele programa que está sendo estabelecido ali. Quais outros desafios, doutor, a área de otorrinolaringologia ainda tem em relação à medicina do trabalho? Bom, eu acho que o grande desafio é o desafio de convencer, né, os órgãos responsáveis pela necessidade de trabalhar essa questão da prevenção. Porque isso começa muito antes, né? Começa lá na formação do professor. Então isso envolve o Ministério da Educação em relação a colocar no conteúdo programático do professor uma aula com uma fonoaudióloga que possa orientar, ter no conteúdo programático aulas que possam dar a ele o trabalho, a noção de como lidar com o seu instrumento de trabalho. Pelos órgãos contratadores, pelas escolas particulares ou públicas, de estarem disponibilizando para esse professor também uma sala com uma acústica perfeita, com uma amplificação sonora, seja com microfone, com caixas de som, seja dando uma acústica melhor para diminuir esse esforço vocal. Isso já envolve toda uma questão trabalhista, né? Toda uma questão organizacional ali. A questão também médica assistencial, ou seja, em se fazendo isso tudo, mesmo assim nós teremos casos de disfonia, nós teremos casos de lesão, então nós precisamos agilizar o diagnóstico desses casos, ou seja, criar uma rede, uma forma de que em aparecendo o problema, surgindo os primeiros sinais, a gente possa pinçar esse indivíduo, realmente afastar ele do trabalho, mas de uma forma temporária, para que ele possa se tratar e oferecer um tratamento adequado para que ele continue na sua vocação de professor, para que ele continue na sua função e a coisa se complete. Doutor, muito obrigado por sua contribuição. Eu que agradeço. O trabalho de médico perito é fundamental para a readaptação profissional de trabalhadores com alguns problemas de saúde. Acompanhe a discussão sobre perícia médica aqui na TV Unesp.